Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. Nós recebemos com prazer, com honra aqui o José Aníbal, ex-senador, ex-deputado federal, ex-vereador, um tucano de plumagem colorida. Temos como comentarista o advogado Roberto Mohamed. Eu vou começar perguntando para o José Aníbal. Dia 2 de outubro foi a eleição. Dia 3 de outubro para o PSDB foi o day after, José Aníbal. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com você, Paulo. Roberto ou Mohamed? Como é que... Roberto Mohamed. Roberto Mohamed. E está, sobretudo, aqui em Santos. Fazia tempo que eu não vim aqui. Embora numa manhã bem chuvosa, né? Bem engarrafada. Mas, olha, prazer estar aqui e poder conversar com vocês. O PSDB vem num processo de ruptura de sintonia do partido com a sociedade. Então, como a televisão, você sintoniza ou não sintoniza, né? E a televisão PSDB começou a sair do radar do telespectador. Pulou o canal, né? O momento mais difícil que nós enfrentamos, sem dúvida, foi aquele episódio todo que envolveu o Aécio e depois as eleições de 18, onde nós perdemos realmente a sintonia. Nós não conseguimos perceber uma situação de indignação, insatisfação do eleitor, que se manifestou através de outras forças políticas. Nós não conseguimos captar aquele sentimento e oferecer alternativas. Foi uma primeira grande derrapagem que o PSDB deu. Em 18 nós ficamos com menos de 5% dos votos presidenciais. E em 2022 ficamos sem candidato presidencial. Eu defendi até o fim que tivéssemos candidato para presidente da República. Quando o Dória renunciou, foi numa segunda-feira, na terça-feira eu tentei trabalhar com o partido a ideia de lançarmos o Eduardo Leite. Eu tenho certeza que o nosso resultado com o Eduardo Leite, candidato à presidência da República, teria sido muito diferente do que colhemos. O Eduardo, ele consegue fazer um discurso em que ele põe foco nos desafios. O problema não é o Paulo, não é o Roberto, não é o João, nem o Pedro, nem o Zé Aníbal. O problema nosso são os desafios que nós temos que enfrentar e resolver. Não é essa guerra personalizada por pessoas, né, cada uma representando um lado do bem ou do mal, né, de acordo com quem está vendo. São os desafios que o Brasil tem. Como é que um país desse, que você acaba de me dizer, movimenta 150 milhões de toneladas de carga por ano aqui em Santos, falta comida para o trabalhador. Falta comida para milhões de brasileiros. O açúcar e o café, que o Brasil é o maior produtor mundial dos dois, teve um aumento de 70% e 50%, respectivamente, em um ano. Que país é esse, hein? A gente não consegue entrar num círculo virtuoso. E aí, quando você tem uma situação de crise como esta que estamos vivendo hoje, que já não é de hoje, vem de antes, desde o processo de impeachment, ela se acentuou e tal. Teve um momento de recuperação durante um período do governo Michel Temer, depois o presidente Temer teve que lidar com 2 pedidos de impeachment, paralisou muito o governo dele, né? Fez algumas coisas, teto de gasto, foi importante segurar a inflação e tal, mas a partir dali o país só anda de lado, não consegue criar esperança, cria ódios, amarguras. E aí essa disputa eleitoral, eu estava conversando com o Lavareda, que é um profundo conhecedor de pesquisas e tal, tem o próprio instituto, no domingo agora, Lavareda, quer dizer que nós estamos aí numa disputa que não tem causas, tem brigas, tem conflitos pessoais, rouba mais, rouba menos, mais incompetente, mais comprometido. Mas cadê as políticas públicas? Políticas públicas, elas têm a ver com a vida das pessoas. Como é que você organiza o país de tal forma, um país espetacular como o Brasil, tem um agronegócio extraordinário, tem uma logística incrível, tem um porto como o Porto de Santos,
Como é que você harmoniza isso aí, consegue fazer com que isso resulte numa vida melhor para as pessoas? Resulte num país onde não tenha 30 e tantos milhões de pessoas com fome. Os meus amigos de fora, eu vivi 6 anos na França, eles não param de me perguntar, mas escuta, o que vocês têm que vocês não conseguem destravar esses nós? Não é? Um país que tem a pujança que o Brasil tem, a força que o Brasil tem, o turismo que o Brasil pode ter, e não anda. É uma coisa que nos desafia constantemente. Então, o PSDB, quando ele soube interpretar, na criação do partido há 30 anos atrás, o partido conseguiu configurar claramente os desafios que o Brasil tinha. Acabar com a inflação, ter uma política ambiental correta, de preservação, reduzir corrupção, fazer com que o toma lá da cá do mundo da política fosse menos, que não evoluísse tanto como estava evoluindo naquele momento, no final dos anos 80, e construir um país que pudesse ter credibilidade lá fora, oferecer boas condições para o investidor. Né? Investimento é emprego. Nós conseguimos fazer o partido e logo depois o Plano Real. Eu fui o responsável pela aprovação do plano na Câmara dos Deputados e logo depois líder do partido pela aprovação das reformas, né? Importantes que a gente conseguiu fazer para dar sustentação ao plano. Na primeira década do século, o Brasil surfou numa boa onda. Crescimento espetacular da China, commodities, a China comprava até poeira, né? O que tinha para vender eles compravam, né? Mas a gente não se estruturou. Eu vou fazer uma confidência aqui. O ano passado, por 2 vezes em conversa com o Fernando Henrique, ele me disse, uma coisa dramática que aconteceu para o Brasil e para o PSDB foi a morte do Mário Covas. Se o Mário Covas não tivesse morrido, provavelmente ele seria meu sucessor. O Mário vocês conhecem bem. O Mário era um cidadão, a meu ver, extraordinário. O melhor gestor público do Brasil no final da segunda metade do século passado. Recuperou São Paulo. Com aqueles recursos que entraram no Brasil na primeira década desse século, o Mário teria estruturado o Brasil. O Porto de Santos já não teria esses engarrafamentos que tem. Eu tenho certeza que ele faria isso. O Mário era um engenheirão, como você, tinha muita noção. Olha, tudo é importante, mas se nós não tivermos uma logística, uma infraestrutura, e eu estava comentando agora com a minha assessora que me acompanhou aqui, só olha o tempo que esses caminhões estão gastando aqui. Quantas horas vão ficar engarrafados aqui para chegar no lugar de descarregar? Por que não resolveu isso? Quanto dinheiro deve ter sido desperdiçado ao longo desses anos em obras que não deram o resultado que podiam dar? Um Porto de Santos com uma logística adequada, né, a esse crescimento espetacular que o Brasil teve em matéria de exportação, você imagina quantos empregos resultaria? Quanta competitividade. Zé, mas aí a gente também tem que fazer uma autocrítica, porque eu confesso para você... Não, eu estou fazendo a minha autocrítica, eu acho que o PSDB errou. Porque eu vivi para ver você do lado do Lula, como aconteceu na semana passada. Isso. Mas o principal é que parece que o PSDB não só... ele começa, o governo Fernando Henrique, para mim, até hoje, o único presidente que entendeu a importância do cargo. Antes dele não dá para citar, e depois também nenhum deles entendeu o que é ser presidente da República. Fernando Henrique foi o único. Concordo com essa observação, mas aí fica uma questão. Em 2004, o PSDB teve a chance de praticamente voltar ao poder ou ser protagonista, porque o momento era extremamente adequado para o impeachment do Lula. Foi quando estourou o escândalo do Mensalão. E foi ordem direta do Fernando Henrique para que isso não acontecesse. O partido estava se estruturando, era o grande opositor do PT, e deixou passar, por ordem do Fernando Henrique, não fez o impeachment. Muita gente considera que o maior eleitor do Lula em 2002 foi o próprio Fernando Henrique, ao assumir aquela postura de magistrado e não ter se metido na eleição quando o partido tinha um candidato que era o José Serra. Me parece que primeiro problema foi o PSDB não sabia ser oposição. E o segundo é que quando ele foi reduzindo o seu tamanho nacional para ficar restrito a Minas, São Paulo e o Sul,
o PSDB não conseguiu se articular para entender que sozinho não conseguiria fazer frente. Porque a gente fica pensando, em 2018, o Alckmin tinha a maior aliança, o maior arco de alianças partidárias era do Alckmin. E em nenhum momento ele esboçou a menor possibilidade de que ele chegaria lá. Não houve um momento na campanha que ele começa a cair. Ele nunca conseguiu deslanchar. O que eu estou falando é para chegar no ponto atual. Aí a gente vê Dória, que foi uma escolha pessoal do Alckmin, um neo-tucano, com Rodrigo Garcia, que é mais que neo-tucano, é novíssimo tucano, não tem a menor interação com o partido, faz um apoio incondicional ao Bolsonaro e ao Tarcísio, sozinho, sem consultar o partido, sem consultar ninguém. E o tamanho do PSDB hoje é incompatível com a sua própria história. São 17 deputados federais? 13. 13 deputados federais. Como é que você, que é fundador do partido, foi o cara que na Câmara Federal enfrentou o PT diariamente após a posse do Lula? Como é que você vê hoje o futuro? Porque não adianta a gente falar de autocrítica sem a gente pensar no futuro. Independentemente de quem ganhar, o PSDB tem que se reestruturar. Ou você acha que o PSDB cumpriu o seu papel e a tendência é os seus integrantes irem para outros partidos? Olha, eu acharia que cumpriu o seu papel se tivesse uma outra força política que pudesse atrair para os seus quadros, né, aquilo que o PSDB ainda é capaz de atrair. Se você olhar do ponto de vista da inteligência, dos economistas, gestores públicos, o PSDB é uma referência fortíssima ainda. É incrível, né? Porque o partido esvaziou, do ponto de vista da representação parlamentar, mas não perdeu essa aderência. Porque criou um marco referencial tão forte, com o Plano Real, a nova moeda, a responsabilidade fiscal, que isso ainda está presente na vida pública do país. Eu acho que vai depender muito do resultado da eleição. Nós disputamos 4 eleições estaduais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba e Mato Grosso do Sul. Estamos em boas condições nesses 4 estados. Vamos ver o que vai acontecer. Isso pode ajudar muito, resultados positivos aí, a uma revitalização do partido. O partido tem que revitalizar. Os chineses falam, né? Chega um ponto que ou você acaba ou você se revitaliza. Isso para as pessoas e para os países, para tudo, né? A minha disposição é buscar revitalizar o PSDB. Eu vi nessa eleição agora como o PSDB em São Paulo foi um partido de desempenho nanico. Elegemos 3 deputados federais numa bancada de 70. A campanha na última semana, o 13 e o 22, cravaram muito em voto. Quem votar 22 é 22 chapa inteira. Quem votar 13 é chapa inteira. O PSDB foi dizimado. Você não ter candidato a presidente da República foi um erro gravíssimo. Eu batalhei por isso até o fim. Nos dias seguintes à saída do Dória, para que viesse o Eduardo Leite. Acho que o Eduardo Leite tem um perfil que é muito sintonizado com os desafios que o Brasil tem hoje. Ele fez um excelente governo no Rio Grande do Sul. Excelente. 13º era parcelado, o salário era pago em 2 parcelas, o Estado não investia nada. Ele fez as reformas, ganhou a Assembleia Legislativa e não foi dando penduricalho ou qualquer coisa para os deputados, foi criando uma convergência em torno a um programa para tirar o Rio Grande do Sul da situação que se encontrava. E resultou bem. Ele tinha todas as condições de criar confiança nos brasileiros, mas infelizmente não deu certo. E acho que nós estamos pagando e vamos pagar ainda caro por isso. Um partido como o PSDB não ter candidato viável. Segundo, eu acho que nós tivemos várias situações internas com as quais nós não devíamos ter compactuado. Eu sempre me coloquei numa posição mais de enfrentamento, né, de afirmação da preferência no servir ao público, né? Não servir ao partido, a amigos, né? De procurar fazer com que o partido voltasse a ter sintonia com quem está nos vendo, que é o que dizia o doutor Ulisses Guimarães, Sua Excelência o eleitor, que ele pudesse entender o que nós estávamos propondo e reconhecer
a qualidade daquilo que estavam propondo. Hoje, nós sofremos um processo de repúdio. Eu constatei isso. Por mais que eu fiz reuniões onde eu, de certa forma, entusiasmei as pessoas. Saí convencido de que aquelas pessoas iam votar em mim. Depois elas não votaram em mim. A polarização prevaleceu. Ninguém queria discutir política pública. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed comenta, nosso convidado é o José Aníbal, ex-senador da República, ex-deputado federal, um dos principais dirigentes do PSDB. Rapidamente, José Aníbal, o Brasil nessa eleição polarizou, que é uma coisa que acontece no mundo todo, né? O bipartidarismo, né? O republicano e o democrata, nos Estados Unidos, o conservador e o trabalhista no Reino Unido, só que de um jeito brasileiro, não foi dentro de um partido que aconteceu isso, né? Um conglomerado conservador, capitaneado pelo Bolsonaro, e um conglomerado progressista, vamos dizer assim, capitaneado pelo Lula. Nessa configuração que parece que vem para ficar, tem espaço para o PSDB? Tem espaço para uma terceira força? Não tenho a menor dúvida. Pode ser que não seja o PSDB. Mas o Brasil tem que construir um centro democrático, que não seja nem a direita nem a esquerda. Todo país que evoluiu, está evoluindo, está rompendo com a polarização, são países que estão construindo centros democráticos. Você vê no caso da França, tem o Mélenchon, à esquerda, e aquela senhora lá, a Le Pen, à direita. O Macron conseguiu. O Macron não conseguiu implementar a política dele tal como ele gostaria. Porque para você desenvolver o centro democrático, você tem que fazer reformas. Os países, a questão da previdência social é uma questão que importa muito para todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Como é que você vai administrar a previdência social com essa nova realidade que nós temos de expectativa de vida, disso, daquilo outro, dos aposentados legitimamente quererem ter os reajustes dos seus salários, que defendam o poder de compra dos salários? Essa semana mesmo, os espanhóis estavam na rua, os aposentados, se manifestando. Quer dizer, então, você tem esse centro democrático, ele dá civilidade ao debate. Ele propõe um debate sobre conteúdos de políticas públicas. Essa polarização é xingamento. A gente está vendo, é um negócio assustador, não é? Mesmo quando se cria oportunidade para as pessoas falarem, eles preferem o xingamento. É uma coisa impressionante, é fake news, é isso, aquilo outro. O Brasil, se diz que pode continuar assim, pode continuar e deve continuar com forças políticas plurais, diversas, à esquerda, à direita, ao centro. Mas não pode continuar nesse grau de estresse que nós estamos vivendo na campanha. Vocês acabaram de mencionar um fato. Teve um episódio lá com o pessoal da bandidagem, lá em Paraisópolis, e já disseram, não, isso é um atentado contra o Tarcísio. Ele mesmo reconheceu que não era. Ele mesmo reconheceu que não é. Eu comentei com você que eu estive lá uma vez com o Serra, prefeito, e o Geraldo, governador. Nós fomos inaugurar uma quadra coberta em Paraisópolis, daqui a pouco começou a ter tiroteio. E nós corremos de lá para um canto e ficamos lá, e o tiroteiro, a polícia foi lá, administrou e tal. Mas, enfim, está muito tensionado o Brasil. Eu não aguento mais ver redes. É um negócio assustador. Isso, aquilo e tal. Não é o meu feitio. Eu fiz uma campanha para deputado federal, fui derrotado amplamente. Uma campanha assertiva, falando o que fiz. Achei que estava indo, o caminho era aquele. Eu consegui uma emenda no final do ano passado de 34 milhões para o INCOR, para fazer um novo centro de capacitação e treinamento do INCOR. O Fábio Jatene fez um depoimento muito bom a meu favor. Anos atrás já tinha feito a digitalização da biblioteca do INCOR. Eu achei que aquilo ali podia repercutir muito entre os médicos, tá? Um parlamentar comprometido com a área de saúde. E a saúde de São Paulo é espetacular e precisa estar sempre recebendo investimento. Nada.
Eu fiz políticas públicas. A questão do auxílio emergencial estava no Senado ano passado. O projeto veio da Câmara quadrado. Nós arredondamos no Senado. Eu comecei sozinho o movimento. Disse, olha, não dá para votar esse projeto. O líder do governo disse, não, nós vamos votar. Eu falei, a emenda constitucional vocês vão perder. Aí eu comecei a conversar, dali a pouco, 2 senadores apareceram no meu gabinete, começamos a conversar, mostrei que aquilo não estava bem colocado, que aquilo se prestava a encobertar recurso para o orçamento secreto, que era uma infâmia, num projeto que você procurava criar um auxílio emergencial para uma população que estava precisando. Identificamos no orçamento 96 bilhões de reais para bancar o auxílio emergencial durante todo esse ano, em R$400 para 20 milhões de famílias. Aliás, até é importante dizer isso aqui. A emenda constitucional, que finalmente nós aprovamos, prevê o auxílio emergencial por vários anos. Não é o Bolsonaro que está dizendo que vai ter auxílio ano que vem, não. Está na Constituição. Nós, na emenda constitucional, colocamos isso. Então, na suposição de que os pobres não iam acabar no Brasil de uma hora para outra, né? Na expectativa de que isso possa acontecer, mas enquanto não acontecer, tem um auxílio. Enfim, fizemos um trabalho, 68 senadores votaram no projeto. O presidente do Senado me pediu para falar depois da votação, que eu tinha tido um papel importante naquilo, e eu disse, olha, nós conseguimos com essa votação, essa unidade, esquerda, direita, centro, todo mundo, porque nós atendemos aos interesses difusos da sociedade. Sabe o que é interesse difuso? É que o setor de minério, o setor de transporte, o setor agrícola, etc., tem lobbies no Congresso. É legítimo ter lobby, grupo de pressão e tal. O povo que nos elege não tem lobby. Porque o suposto do povo é que eles estão nos elegendo, eles nos concederam um voto para nós representarmos esses interesses dentro do parlamento. E na maioria das vezes não representa. Quando você faz isso, o que é esse interesse difuso das pessoas? É traduzir esse difuso. Difuso é habitação, é comida, é saneamento, é retaguarda de saúde, é a possibilidade de dar qualificação profissional para o seu filho. É isso que cabe a um parlamentar fazer. No entanto, o parlamentar vai para lá e logo muitos deles negociam seu voto com o governo. Aí perde metade da sua independência. Aí vem outras benesses de orçamento secreto e mais aquilo outro. Conseguem recursos expressivos, vão para a eleição, entram dentro da polarização, não sabe nem direito o que está acontecendo, mas um xinga o lado de lá, o outro xinga o lado de cá e tal, e acaba com acontecendo o que aconteceu agora. 17 deputados federais do PL, 3 do PSDB. Zé, tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é o day after. Depois desse período, dessas 2 semanas que a gente tem, isso me preocupa muito. Você chamou atenção para uma coisa, e eu sempre disse isso, a gente não vai ter substituto para o Zé Aníbal, a gente não vê substituto para o Aloísio, a gente não vê substituto para o Serra. Eu não estou nem falando de quem morreu, eu estou falando dos que estão aí, que não conseguiram permanecer. Me preocupa muito, porque se você olhar bem, dentro do próprio PSDB a renovação não foi o que se esperava, talvez por um erro de cálculo de não preparar uma nova geração. Nós tínhamos aí o Bruno Covas, que infelizmente a doença levou, estava caminhando para ser uma liderança futura do partido, e aí o partido foi entregue a João Dória, um cara que não cumpre acordos, que não tem fidelidade partidária, que não tem respeito por cumprir seus acordos, que não tem nada a ver com a história do PSDB, e com o Rodrigo Garcia, que também não tem, ele é PFL na alma, ele já um sobrevivente que começou com o Pita e veio parar com o Geraldo Alckmin. A pergunta que eu te faço eu dizia, na opinião, que o PSDB e o PT eram 2 lados de uma mesma moeda do centro-esquerda. Porque o PSDB nasceu assim, e a gente sabe que o Fernando Henrique participou das reuniões de fundação do partido. Escreveu as diretrizes. Junto com o Alceu Colares, inclusive, nas reuniões de fundação. Quer dizer, são 2 partidos de centro-esquerda. O PT atraiu todo aquele espectro de esquerda, mas ele nasceu um partido de centro-esquerda. Eu acho que o diálogo é até mais fácil com o PT
e impossível com o pessoal da direita que cerca o Bolsonaro. Até por causa da inteligência. Existe uma dificuldade de uma pessoa que tem um nível intelectual como vocês conversar com aquele nível intelectual que está do lado de lá. Você acha que o PT, numa eventual vitória do Lula, vai abrir espaço ou corre o risco de voltar a ser o velho PT e dizer aqui quem manda somos nós? Se fosse para fazer isso, o Lula não seria candidato, eu acho. O Lula é um político que tem uma astúcia, uma percepção importante, né, do país. Não é à toa. Ele, desde que construiu a liderança sindical dele, depois toda a liderança política. E é um líder político, né? Eu acho que ele é candidato porque ele tem tanta preocupação com essa situação que o Brasil está enfrentando e com a possibilidade de reprodução do atual governo, e que é importante, pelo menos, esse valor absoluto que é a democracia ser preservado. E dentro dela, a democracia que não entrega é questionada. Fazer um governo que seja capaz de entregar, de responder às demandas. Ele mostrou nesse debate, por exemplo, que o atual governo não fez escolas técnicas e nem universidade, mas sobretudo escolas técnicas, que são fundamentais para qualificar esses milhões de jovens que estão pelas ruas aí, entre 16 e 24 anos, sem qualificação nenhuma. Não tem expectativa nenhuma de um bom emprego. Bom, então coisas assim, que seja capaz de entregar, que seja capaz de pacificar o tanto quanto possível o país. Eu conheço milhares não, mas centenas de pessoas que circunstancialmente votam o atual presidente, mas motivadas apenas por impressões, assim, por uma coisa que vê, por uma fake news, não é um debate racional. A racionalidade tem dificuldade de entrar aí. Eu acho que o Lula, ganhando a eleição, a possibilidade dele ter um bom governo vai implicar em ele ter um bom diálogo com diferentes setores da sociedade, inclusive com setores que se elegeram agora, ou parlamentares que se elegeram agora, na cola da polarização, né, do lado oposto. Vai ter que conversar no parlamento, ou você constrói maioria, ou você não governa. E para construir essas maiorias, você tem que criar convergência. Olha, hoje passaram-se muitos anos, mas para nós aprovarmos a reforma patrimonial, a quebra dos monopólios, mesmo dentro do PSDB tinha gente contra. Foram centenas de horas de conversa, de mostrar como aquele plano tão bem construído do real, que estabilizou a economia, acabou com a inflação, para se manter, várias coisas eram necessárias, lei de responsabilidade, enfim. Então, vai ter que, de novo, fazer um movimento de diálogo com a sociedade, com as forças políticas e criar convergências em determinados propósitos. Vamos acabar com a fome, vamos qualificar definitivamente os nossos jovens. Não é possível o Brasil sacrificar mais uma geração. É criminoso isso. Tem que fazer a qualificação desses jovens. E não é só FATEC e ETEC que eu reiniciei o crescimento disso, né, quando fui secretário do Mário de Ciência e Tecnologia. Fiz a primeira faculdade pública e gratuita da Zona Leste de São Paulo, a FATEC Leste. Depois fiz outra lá, fiz lá em Botucatu, fiz em Jundiaí, fiz em Mauá. E a partir daí todo prefeito queria ter uma FATEC, uma ETEC, o que é justo, porque qualifica. De cada 10 que saem da FATEC, 9 têm emprego. Ou não é isso que o pai e a mãe que estão nos vendo quer? Quer um filho que tenha qualificação, dispute um bom lugar no mercado de trabalho. Então o Lula vai ter que criar uma convergência boa. Eu acho até que no último debate ele foi muito bem quando falou de escolas técnicas e faculdades. Mas escolas técnicas com urgência, qualificação imediata. Fui numa feira de energia solar, um sucesso lá em São Paulo, faz 2 meses. No final, sentamos ali, um pessoal que está agindo no setor diretamente, foi, qual o principal desafio de vocês? Recurso humano qualificado. Manchete do jornal hoje, previsão de investimento em energia solar, 30 bilhões de reais. Como é que não tem recurso humano qualificado? Tem que qualificar. Então, o país tem que aterrissar. Chega desse ódio, a tua mãe, é o outro, já fez isso, já roubou mais, roubou menos, tal. Vira a paginazinha, porque senão nós vamos ficar vivendo de passado, só no retrovisor. Vira a página, escreve uma nova história que seja virtuosa,
que seja bem acolhida pelos brasileiros, pelos resultados que possa produzir. Zé, uma das coisas que você participou ativamente, e eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque você comentava até nos bastidores, antes da gente começar o programa, a questão dos trens. Mas foi uma coisa que se questionou sempre muito, por que a opção pura e simples pelo Rodoanel e não fazê-lo, já que as licenças ambientais poderiam ser feitas para as duas coisas, o ferroanel que não sai do papel, entra governo, sai governo do PSDB e o ferroanel não saiu do papel. Por que esse entrave tão grande e por que se optou por não... E você estava dentro desse núcleo de poder no estado de São Paulo, por que não se optou por fazer os dois juntos? Porque as licenças ambientais poderiam ser aproveitadas. Isso também não foi um erro estratégico na hora do PSDB mostrar o que estava fazendo no estado, não ter feito essa opção? O senador José Aníbal responde logo depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. O senador José Aníbal responde agora no começo uma questão apresentada pelo Roberto Mohamed sobre o porquê não o ferroanel ter sido desenvolvido paralelamente, assim, tanto fisicamente como no tempo, ao rodoanel, senador. Eu lamento muito que não tenhamos feito, pelo menos iniciado, né? O Covas teve a coragem de iniciar o rodoanel, na percepção de que São Paulo ficaria totalmente travado se não tivesse o rodoanel, e ficaria. Infelizmente não foi concluído, Dória não conseguiu terminar um pedaço do último trecho. O Geraldo deixou 80% do trecho norte do rodoanel pronto, mas 4 anos de governo não conseguiram resolver. O fato é que foi um erro, né? Assim como foi um erro do modo geral, e por isso eu falei como teria sido importante se o Mário tivesse sido presidente nos primeiros anos desse século, né? O Mário era um engenheirão, e ferrovia, naturalmente, estaria na cabeça dele. Agora, inclusive, nós votamos no Senado, e eu puxei essa votação, que estava parada, um novo marco para o setor ferroviário no Brasil. Simplificando tudo, é o modelo alemão. O projeto é do Serra. O Serra que fez esse projeto há 2, 3 anos atrás. Se você quiser fazer uma ferrovia, você pede uma autorização para o Ministério, dizendo que, olha, eu quero fazer essa ferrovia de Santos até São José dos Campos, vamos dar um exemplo. E tem condições para fazer, tem quem vai investir, etc, etc. Você recebe a autorização e tem um prazo para você viabilizar aquilo. Nós estávamos na véspera de votação, o Tarcísio, que é candidato a governador, era ministro, e pediu para o governo editar uma medida provisória para fazer o que o projeto dizia, dar autorização para concessão de ferrovias. Eu me opus, propus ao presidente do Senado que devolvesse a medida provisória, mas ele foi lá, reunimos lá umas 6, 7 senadores, e ele disse, não, é que eu quero fazer um setembro ferroviário, então eu queria fazer algumas autorizações e tal. Quais? Eu perguntei, ele foi falando, eu pedi, vai no mapa ali e me explica onde é que elas estão. Ele explicou, disse, olha, isso não me convence. Eu acho que a gente devia pedir a devolução da medida provisória. Mas os outros senadores, não, tudo bem, vamos conceder. No dia seguinte nós íamos votar a lei no Senado e rapidamente ela seria votada na Câmara. Mas fizeram. Qual o resultado? Em abril desse ano o Jornal Valor fez uma matéria, ferrovias de papel. Tem um caso lá de um grupo que tem uma empresa lá com capital de R$10 mil, conseguiu uma autorização para construir ferrovias na ordem de 29 bilhões e 600 milhões de reais, com capital de 10 mil. Qualquer um de nós aqui junto fazer uma vaquinha, aumentamos aí, puxa daí, 10 mil compramos essa empresa, né? Uma autorização para construir quase 30 bilhões de ferrovias, transformaram essa questão num balcão. Estão lá. Não tem um projeto que até agora sequer começou, depois de um ano. Quer dizer, eu até brinco, o Tarcísio, todas as vezes que falam dele para mim, eu lembro de ferrovia de papel. Ele fala, mas não faz. Então, o Mário teve a coragem de fazer o rodoanel, mas realmente não conseguimos fazer o que era possível e necessário fazer em ferrovias. E eu tenho certeza que tem investidores em condições de fazer isso. O Brasil precisa ter transporte de carga e de passageiro muito melhor do que tem. Aliás,
tudo diferente do que tem no sentido de quantidade. Né? Você trem para circular em São Paulo de trem, circular entre os estados de trem, carga, passageiros. Isso é uma questão que um próximo governo tem que criar um grupo de trabalho de posse dessa nova legislação e viabilizar. Só que você acha possível que isso aconteça? Olha, dependendo de quem ganhar, né? Se não fizer... Senão vai ter metrô de papel, VLT de papel em São Paulo. Exatamente. Tem que trazer tem profissionais da melhor qualidade. Eu sei de vários que atuam em Santos, que pensam o Porto de Santos. Você mesmo conhece. Junta essa turma e faz, pô, com transparência. Não vai para uma política de fazer concessão, de conceder, né, autorizar a ferrovia para grupos que não têm a menor condição de fazer ferrovia. Basta uma análise simples. Vai no Google, como diz o outro lá. Vai no Google e vê. Quem são os grupos? São grupos que têm respaldo, têm fundo de investimento por trás, autoriza. O risco é deles, não é do Estado. Mas o produto tem que ser entregue. Isso vai gerar emprego, vai isso, vai aquilo outro. Pelo que o ex-ministro atual candidato disse, já tem não sei quantos milhões de emprego, trilhões de investimento, tem nada, tem coisa nenhuma, é tudo no papel. Zé, aí uma questão política, porque o Diretório Nacional do PSDB, da qual você faz parte, autorizou os diretórios estaduais a negociar, a apoiarem livremente quem eles quiserem, liberou. Aí nós criamos um paradoxo. Porque, por exemplo, as grandes lideranças do PSDB, exceto talvez o Tasso e o Aécio, estão em São Paulo. Todas elas, que aí, gente, lógico, quando eu falo grande liderança, é óbvio que eu não estou contando Dória, não estou contando Rodrigo Garcia, isso é anão político. Mas todas as grandes lideranças declararam apoio expresso ao Lula e ao Haddad. E o diretório emitiu uma nota de apoio ao Tarcísio, porque é controlado pelo Rodrigo. Esse tipo de fratura pode impossibilitar porque eu acho que quando você fala o PSDB as pessoas estão usando o termo refundação, eu não gosto muito dessa expressão, mas quando se fala em pensar um novo PSDB, passa necessariamente por São Paulo. Eu entendo, eu sei que é uma batata quente na tua mão por ser membro do Diretório Nacional, mas isso não passa por retomar o controle do diretório, do principal Estado brasileiro, para quem é tucano de verdade e não para quem está tucano temporariamente? Eu acho que aí vai ter um processo, naturalmente, de revitalizar o partido, né? Revitalizar os quadros que estão ocupando cargos, etc. Você falou ou você ou o Paulo falou de renovação. Você falou renovação. Esses 4 governadores nossos que têm chance de se eleger, os 4 são relativamente jovens. Eduardo Leite tem pouco mais de 40 anos, Raquel Lira deve ter a mesma idade, o Pedro Cunha Lima não tem nem 40. O Riedel está nessa faixa também. Enfim, então há uma renovação, uma expectativa de renovação com esses governadores. É alguma coisa dessa nova bancada de deputados, mas muito pouco. Agora, você tem, como você disse, lideranças mais históricas do partido, que têm procurado reafirmar as diretrizes fundadoras do partido. Eu mesmo conduzi no Instituto Teotônio Vilela, há 4, 5 anos atrás, reescrevemos as diretrizes fundadoras do partido, atualizando essas diretrizes. Publicamos isso, mas naquele momento o partido já estava meio batido e não teve condições de divulgar aquele novo projeto, que é um projeto antigo atualizado, né? Contemporâneo para o momento que o Brasil vive. Eu acho que tudo isso agora pode adquirir um certo impulso com o resultado das eleições e com aquilo que a insatisfação que existe hoje dentro do partido. Existem vários movimentos, Raiz Social-Democrata, PSDB, para valer, tal, essas coisas todas. Quem sabe isso tudo pode gerar um ambiente que nós temos, olha, no Paraná, o Beto Richa foi eleito, foi 2 vezes governador e 2 vezes prefeito. Excelente governador e prefeito. Teve um caso lá de uns R$120 mil mandado para uma escola, e aqueles lava-jatistas do Paraná
usaram para destruir o Beto, derrotá-lo na eleição, prenderam o Beto de uma forma estúpida. Era para criar mesmo uma total vedação, lacração da candidatura do Beto. O Beto, com muita dificuldade, agora se elegeu deputado federal. É outro que pode participar desse processo, né? O Beto foi isento de todas as acusações, mas inviabilizaram. A reputação é assassinada. A reputação é assassinada. Pode ter uma debandada do PSDB? Não sei, eu acho que por mim, se tivermos que fazer algum movimento de convergência com outra força política partidária, não quero que isso seja feito como debandada. Se for como debandada, não vai servir de nada, é mudança de sigla. O que você tem que fazer é uma revitalização. Existe uma conversa já de fusão com o PPS, com a Cidadania do Roberto Freire? Tem alguma conversa, mas isso está muito embrionário ainda, muito mais no nível, digamos assim, parlamentar. Tem que adentrar aí na formulação, nos projetos, o que vamos fazer, né? O que os nossos políticos, parlamentares, lideranças vão defender, vão ter como referência de ação política pública, né? E de ação junto ao governo que se eleger. É isso. Não pode fazer movimentos só personalistas, tem que ser movimento em cima de propósitos. As pessoas não aguentam mais, até acabam sendo mobilizadas por esse ambiente de eu ou você, se você é de um lado, eu sou do outro, etc, etc. Mas se você tiver capacidade de condição, compromisso, de mostrar que o melhor é fazer diferente, o melhor é a gente colocar os desafios e ver quem se junta em torno dos desafios. Olha aqui, vamos resolver o problema da fome, vamos resolver o problema da qualificação profissional, de uma atenção aos idosos, vamos melhorar a tabela do SUS para que tenha mais atenção na saúde. Enfim, vamos fazer alguns focos e assinar um papel embaixo. Os alemães montaram agora um governo de 3 forças políticas. Levaram 3 meses discutindo o programa, 180 páginas, e assinaram os presidentes dos 3 partidos. O parlamentar que não votar com aquilo que está ali, não está mais no partido. Quer dizer, partido serve para isso. Mas no Brasil não quiseram a fidelidade partidária por causa disso. Não quiseram e não tem o voto distrital, né? Essa esculhambação, você disputa voto no estado de São Paulo inteiro, deputado federal e estadual. É muito difícil. Enfim, tem coisas a fazer e eu não sou pessimista, não. Acho que o Brasil tem uma vitalidade impressionante. Tem o tal potencial do Brasil, um berço esplêndido, né? Só que a gente precisa sair do berço, né? Precisa, pelo menos, na adolescência. Agora, Zé, eu queria aproveitar esse final de programa para te falar de perspectivas, porque você conhece bem. O Senado foi, no governo do Jair Bolsonaro, no primeiro governo dele, nesse primeiro mandato, um contraponto, e muito importante. Muito. Né? A Câmara estava vendida, porque, infelizmente, a gente não consegue mudar essa realidade de que o Centrão manda na Câmara, não é tanto pelo tamanho, mas pela capacidade de articulação que os seus integrantes têm. Mas o Senado foi um contraponto ao governo dele. E aí a gente vê que termina essa eleição com Damares Alves, com Romário, um time aquele de o astronauta. Em Minas, ninguém sabe direito. Como é que pode a gente, há o risco de que o Senado perca o seu papel institucional com essa configuração que a gente está diante dela? Da minha experiência como senador, como deputado e tal, eu acho que se você tiver clareza de alguns propósitos, trabalhar sobre esses propósitos junto aos senadores, alguma coisa boa vem, não é? Agora, se você se acomodar essa situação que você descreveu aí, então cada um vai para o seu lado, vai para o seu interesse pessoal, da sua paróquia e tal, e o interesse público vai ficar subalterno, não é? Não é animador a situação do parlamento. Essa senhora aí, a Damares, é uma coisa inacreditável, algumas coisas que ela fala, né? É uma coisa beirando pornografia, né? O astronauta é um sujeito muito qualificado como astronauta e tal, conhece um pouco de ciência e tecnologia, não conseguiu segurar as verbas básicas para ciência e tecnologia. Ainda no 7 de setembro, Bolsonaro pôs
tirou 1 bilhão e 900 milhões da ciência e tecnologia, 3 bilhões e 400 milhões da cultura, fez um pacote de 5 bilhões e 700 no dia 7 de setembro. Publicação extraordinária do Diário Oficial. E jogou em emendas. Orçamento secreto. Foi a boca de urna do Centrão. Eu fiz as contas, considerando que eles são uns 400, 420, entre senadores e deputados, deu 15 milhões para cada um. Bom, com isso nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do senador José Aníbal, boa sorte aí na continuidade da carreira política, agradecendo a participação do Roberto Mohamed e o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h20 à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.